Há 66 milhões de anos atrás, um meteoro se choca contra a Terra, exterminando vários animais da face do planeta, incluindo os dinossauros não avianos. Mas a Terra não ficou vazia por completo, e nem ficou sem dinossauros, contrariando a ideia tradicional. Pois a tentativa de ocupar os nichos ecológicos vagos originou um grupo verdadeiramente surpreendente. Que as aves são dinossauros e descendentes diretas dos terópodes, os leitores mais atentos já sabem. Contudo, o senso comum costuma acreditar que não existiram aves capazes de rivalizar com grandes predadores terrestres e colocar pânico em outros seres vivos. Todavia, foi na América do Sul onde um grupo se especializou em espalhar o terror, literalmente, conhecidos taxonomicamente como a família Forurhacidae, abrindo caminho para entender a ascensão e a queda dessas criaturas fascinantes. Bem-vindos à ascensão e queda das aves do terror. O registro evolutivo dos Forurhacidae começa no Paleógeno, com formas antigas e basais, como o Paleopsilopithecus, um pequeno predador do Eoceno, achado no Brasil, com cerca de 5 quilos, que já apresentava membros adaptados para a corrida e bico robusto. À medida que o Oligoceno avançou e o clima do planeta tornou as florestas sul-americanas mais abertas e savânicas, o grupo passou por uma grande radiação adaptativa e diversificação de tamanhos. Espécies de porte médio e pequeno, como o Psilopterus, mantiveram dimensões entre 70 e 80 centímetros de altura, peso em torno de 5 kg e proporções de asas relativamente longas, indicando que podiam realizar voos curtos, pesados e desajeitados para escapar de ameaças, apresentando dieta baseada em pequenos vertebrados e caça ativa por perseguição. Na mesma época surgiu o Andrewsornis, representado a subfamília Patagornitini, com cerca de 1,50 m de altura e garras afiadas nos pés, especialista em caçar mamíferos de pequeno e médio porte. Em contraste direto com os tipos ágeis, o Oligoceno viu a ascensão dos gigantescos representantes da subfamília Physsornithini, como o Physsornis e o Paraphyssornis. O Physsornis alcançava cerca de 2 metros de altura e possuía um osso longo na mandíbula extremamente robusto, largo e achatado, além de pernas mais curtas e espessas, indicando uma estrutura massiva, hábitos de caça por emboscada e consumo de carcaças ou grandes ungulados nativos. O Paraphyssornis chegava a 2,40 m de altura e pesava cerca de 180 kg, com membros curtos que abriam mão da velocidade pura em favor da força bruta necessária para derrubar presas maiores. Conforme a linhagem avançou para o Mioceno, a evolução dessas aves atingiu proporções anatômicas extremas com os Forurhacini. O Patagornis, do início do Mioceno, com cerca de 1,70 m e 45 kg, exibia o crânio totalmente fundido, perdendo a mobilidade do bico superior típica de outras aves, para formar uma estrutura rígida como uma marreta. Essa adaptação culminou no famoso Forurhacus, a espécie tipo do grupo, que media aproximadamente 2,40 m de altura, pesava cerca de 130 kg e possuía pernas incrivelmente longas. A forma de caçar do Forurhacus e de seu parente Andalgalornis consistia em usar o bico com a ponta em formato de gancho pontiagudo como um machado, desferindo golpes verticais repetidos de cima para baixo, acionados por músculos potentes do pescoço, além de aplicar chutes frontais violentos capazes de quebrar ossos das presas. O ápice em tamanho no Mioceno médio foi atingido pelo Kelenkin, que ostentava o maior crânio conhecido entre todas as aves.
ultrapassando 70 centímetros de comprimento, podendo chegar a 3 metros de altura, com uma postura delgada, focada em corridas de até 50 km por hora em ambientes abertos. Paralelamente, no Plioceno, desenvolveu-se a subfamília Mesembryornithae, ilustrada pelo Lhalhavavis e pelo Mesembryornis. O Lhalhavavis media 1,20 m, pesava 20 kg e tinha uma estrutura auditiva interna especializada em captar sons de frequência extremamente baixas, perfeita para a localização de presas à distância ou comunicação interespecífica nas estepes. O Mesembryornis, por sua vez, pesava cerca de 70 kg e apresentava um osso da canela tão resistente que os paleontólogos calculam que o animal conseguia desferir golpes com os pés, gerando forças equivalentes a mais de 3 vezes seu próprio peso corporal. Durante dezenas de milhões de anos, a América do Sul funcionou como um continente-ilha, e os Forus-Hassidae dividiram o topo da cadeia alimentar com outros grupos de predadores. Eles coexistiram e competiram diretamente com os répteis cepecídeos, que eram crocodilomorfos terrestres dotados de dentes serrilhados, que eram dentes altamente especializados para rasgar carne, e crânios compridos lateralmente, atuando como verdadeiros predadores de topo desde o Paleoceno até o Mioceno médio e superior, com formas gigantescas como barinasucos de 6 metros de comprimento. Também enfrentaram a forte competição dos esparassodontes, mamíferos metaterianos carnívoros parentes dos marsupiais, que preenchiam nichos análogos aos dos mamíferos placentários, variando de formas delgadas e adaptadas para escalar, até hipercarnívoros de grande porte com dentes de sabre, como o Thylacosaurus, ou até mesmo esmagadores de ossos de grande massa corporal, como a Probosciena e o Australohiena, além de grandes serpentes e répteis de porte variado. O sucesso dos Forus-Hassidae sobre esses concorrentes deu-se pela agilidade, enquanto os crocodilomorfos e esparassodontes eram predominantemente graves, lentos ou de hábitos restritos. As aves do terror eram corredoras, bípedes, velozes e dotadas de excelente visão em ambientes ensolarados, o que lhes permitiu dominar os nichos de caça aberta quando as savanas se expandiram no Oligoceno e Mioceno. O registro fóssil das aves do terror também revela dados surpreendentes em outras regiões geográficas e descobertas gigantescas. Fósseis fragmentários encontrados na Europa, como o Eleuterornis e o Macrornis, e no norte da África, como o Lavocatavis, levantaram hipótese de uma dispersão transoceânica do grupo no Eoceno. Embora grande parte da comunidade científica considere esses achados incertos ou pertencentes a outras famílias de aves cariamiformes, como as Amerinornithidae e Idiornithidae. Da mesma forma, na Antártida, garras curvadas e fragmentos de ossos do Eoceno sugerem a presença de aves predatórias parentes das seriemas com cerca de 100 kg, revelando que o grupo pode ter tido ramificações ainda desconhecidas no hemisfério sul. Além disso, existem diversos restos fósseis fragmentados de Forus-Hassidae espalhados pela América do Sul que permanecem sem nomeação formal devido à falta de elementos diagnósticos. Entre essas descobertas não nomeadas totalmente, destaca-se o fóssil de uma ave do terror verdadeiramente colossal, descoberta na formação La Venta, na Colômbia. Esse espécime de canela fossilizada indica um indivíduo entre 5% e 20% maior do que qualquer outro membro já registrado na família Forus-Hassidae, superando até mesmo o Quelenque e o Paraphissornis. O aspecto mais extraordinário desse fóssil colombiano
é que o osso apresenta marcas profundas de dentes produzida por nada mais nada menos que o Burosaurus, o maior caimão e jacaré pré-histórico que já existiu, demonstrando que nem mesmo os maiores titãs entre aves do terror estavam totalmente livres dos ataques dos monstros aquáticos das florestas tropicais miocênicas. A decadência e o posterior desaparecimento dos foros racide foram causados por uma combinação de fatores climáticos e biológicos. Ao contrário do que se pensava antigamente, as aves do terror e os esparassodontes já estavam diminuindo em diversidade e número muito antes do ápice da formação completa do Istmo do Panamá. A aridez decorrente do erguimento dos Andes e profundas mudanças climáticas no final do Mioceno e durante o Plioceno alteraram significativamente a vegetação e a umidade, levando ao desaparecimento gradual de grandes herbívoros sul-americanos e reduzindo o espaço de caça. Vale ressaltar que os esparassodontes se extinguiram milhões de anos antes da chegada dos mamíferos carnívoros placentários do norte. Contudo, a primeira dispersão de carnívoros do norte que alcançou a América do Sul foi a dos procionídeos, por volta de 7,3 milhões de anos atrás, representado pelo ancestral Cionasua. Quando o Istmo do Panamá finalmente se uniu há cerca de 3 a 4 milhões de anos fechando a passagem oceânica, desencadeou o grande intercâmbio americano, que inclusive foi um dos assuntos abordados no vídeo anterior deste canal. E eu acho que vai aparecer um card aí para você clicar. Pera aí, mas vai lá, deixa o like e deixa salvo para você assistir depois. Mas termine de assistir esse vídeo primeiro. Bem, voltando. E permitiu que as aves como a titanes migrassem para o norte e grandes mamíferos como dente de sabre e canídeos descessem para o sul. Mas para as aves do terror, a introdução dos pequenos e irritantes Procyon, os ancestrais dos guaxinins e coatis, representou um golpe devastador e traiçoeiro. Esses pequenos invasores de hábitos plantígrados e extremamente ágeis para escalar eram especialistas em pilhagem e atacavam constantemente os ninhos das aves do terror colocados no chão, devorando seus ovos e filhotes. Apesar do declínio das formas gigantes no início do Pleistoceno, pequenas espécies da subfamília Psilopterinae conseguiram resistir até épocas impressionantes recentes na América do Sul. Registros fósseis no Uruguai e no Brasil comprovam a sobrevivência de espécies de pequeno porte até o final do Pleistoceno superior. O exemplo mais notável é a espécie Escatornis, descrita a partir do holótipo MCL A1795, metade inferior de uma canela esquerda, coletada por Castor Cartelli, na caverna Toca dos Ossos, na formação Caatinga, Bahia. Inicialmente tida como um urubutídeo, em 2008, foi redescrevida em 2026 por Victor Hugo Machado e colaboradores. Pesando em torno de 6 kg e apresentando adaptações anatômicas marcantes na canela, como uma ponte supratendínea oblíqua, a marcação isotópica de seu osso revela que o Escatornis vivia em uma savana arbórea rica em plantas C3, atuando como mesopredador para evitar concorrência com grandes predadores da época. A datação direta por radiocarbono e bioapatita e colágeno do osso revelou a idade exata de 25.326 a 25.733 anos atrás, tornando o primeiro fóssil de ave do terror com datação direta do Pleistoceno tardio. A Toca dos Ossos preserva uma fauna espetacular, onde Escatornis conviveu com mamíferos extintos, como o Nothiomastodon, o tigre dentes de sabre, nosso Smilodon populator, preguiças gigantes, Cliptodon, Toxodon, Xenorhinotherium, o morcego vampiro gigante Desmodus draculi e carnívoros modernos como onças pintadas e pumas. Como os primeiros seres humanos caçadores-coletores chegaram ao continente sul-americano
e se espalharam por regiões de pontes terrestres e cavernas há pelo menos 15 a 18 mil anos atrás, ou até antes, é amplamente possível que os primeiros povoadores humanos das terras brasileiras e sul-americanas tenham tido encontros reais e diretos com os últimos e resistentes sobreviventes da inesquecível família das aves do terror. Hoje, os parentes vivos mais próximos dessas inesquecíveis aves do terror são as seriemas. E você que caiu de paraquedas no canal e ficou curioso com o fato de eu ter dito lá no começo do vídeo que as aves são dinossauros, vai aparecer um card, eu espero, não sei, do meu vídeo sobre a evolução das aves. Se aparecer, você clica. Se não aparecer, você vai lá no meu canal, procura a playlist documentários e vai ver o documentário da evolução das aves. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal.